Risco no ar, mais um risco no ar para a gente poder tratar um assunto que hoje está polêmico no mercado da gestão de riscos. Nome conceitual do modelo de governança hoje vai ser 3 linhas ou 3 linhas de defesa. Então nós temos aí o nosso IAA internacional, que soltou em 2021, inclusive, uma nova remodelação dessas 3 linhas. Ele não mudou conceitualmente, ele mudou somente graficamente. Ele colocou, na realidade, a auditoria totalmente independente, que eu concordo plenamente com esse posicionamento. Nas 3 linhas de defesa originais, ela tinha uma perna que se ligava com a autogestão, mas essa perna era só para quesitos administrativos. Ele continuava sendo independente, então temos que deixar isso claro. E colocou a gestão, a diretoria executiva, a presidência, junto com a primeira e segunda linha, num bloco só. Mudou basicamente, né, a questão gráfica apenas. Mas um ponto importante que eu queria falar com vocês é o seguinte: o conceito original das 3 linhas de defesa foi feito lá atrás, em 2011, através da FERMA, Associação dos Gestores de Risco da Europa, e do Instituto dos Auditores Internos da Europa, ok? Não do IAA, especificamente da Europa, ok? O que eles implementaram, na verdade? 3 linhas de defesa. Por que 3 linhas de defesa? Linha de defesa significa o seguinte: proteção em camada, segurança em camada, tá certo? Ou seja, segurança em profundidade. Nós temos a primeira linha, que é, na verdade, o usuário, o dono do risco, o proprietário do risco. Uma segunda linha, que é o supervisor e, ao mesmo tempo, ele é o facilitador. E a terceira linha, que é a auditoria, que, na realidade, ela faz o quê? Uma verificação, uma auditoria, um check-out, aonde? Em cima da segunda e em cima da primeira. Ponto importante, nós temos uma tríade aí de áreas, que tem que ter o efeito cebola, proteção em camadas, efeito cebola. Por quê? Nós temos a área de riscos como segunda linha, nós temos o compliance como segunda linha e temos a auditoria como terceira. E aí nós temos que fazer um casamento entre essas 3 linhas, tá certo? Entre essas 3 áreas, na verdade. Então, área de risco vai na primeira linha fazer a supervisão e ajudá-los a implementar o processo como um todo. Compliance olha a segunda linha de riscos, verifica se ele faz a questão da integração. Esta é uma função nobre que a área de riscos tem que fazer e que hoje no mercado poucas áreas fazem. Ele tem que ter uma integração de todas as disciplinas de riscos. Então isso que é importante, tá certo? Ele pega todas as disciplinas, todos os tópicos, ESG, financeiro, compliance inclusive, todas elas, risco estou falando, tá certo? Então o compliance verifica se isso está sendo feito. Vai na primeira linha e verifica se a primeira linha está executando o processo como um todo. Então ele tem que olhar, ele não vai auditar, ele vai verificar se o processo está rodando. Tá claro? É função do compliance. Por que a função do compliance? Para verificar se as políticas internas estão sendo cumpridas, ok? E vai na auditoria, para saber se a auditoria cumpre a função de independência, indo na segunda e indo na primeira linha. Tem que ir na segunda, porque tem auditoria no mercado hoje, área de auditoria, que não vai na segunda linha. Então isso é um furo muito grande. Então a tríade tem que funcionar. Muito bem, nós temos agora a auditoria. Ela tem que fazer qual o papel dela? Ir na segunda linha, primeiramente, pegar, né, o insumo estratégico dela, para ela poder ir na segunda linha e verificar o quê? Testar controles. O que ela pega na segunda linha, em termos gerais? Risco crítico, processo crítico, controle-chave. Que a área de riscos tem que ter isso na mão. Então a auditoria vai checar o controle, vai auditar o controle para ver se o controle está fazendo o efeito que tem que ser feito, segundo as premissas que foram colocadas. A auditoria checa se a área de compliance faz o papel dela. Que papel? Ir na segunda e ir na primeira, tá certo? Então, com essa posição que eu dei para vocês agora, esse entrelaçamento, na verdade, essa integração, né? Essa sobreposição, tá certo? Não é de função, mas uma sobreposição de segurança, você tem a tríade fazendo a proteção em camada. E o modelo de governança gira com esse processo que eu falei com vocês aqui agora. Primeira linha faz a função dele, que é fazer a análise de risco, identificação de risco e de controle, tá certo? A segunda linha supervisiona e dá o processo de facilitação para eles, na verdade, auxilia eles. Compliance verifica a segunda de risco e verifica a primeira, se está rodando, e vai na auditoria. A auditoria verifica a segunda de risco, tá certo? Compliance e verifica a primeira, sobre os quesitos. Então aí, nesse jeito, nós temos todo esse casamento integrado e fecha e consegue barrar, na verdade,
qualquer gap que possa vir a ter. Se isso não rodar, senhores, nós não temos 3 linhas de defesa, nós não temos um modelo de governança de maneira muito ampla. Então, para a gente poder resumir para vocês, na minha posição, posição do brasiliano, hoje, eu entendo, né, e estudei muito a questão das 3 linhas de defesa, a original, que veio da Europa, eu entendo que tem que se manter 3 linhas de defesa, obrigatoriamente, porque é proteção em camada, tem que ter essa tríade. A auditoria continua independente, ela é independente, é ponto, né, e fator crítico de sucesso para a governança. E a área de riscos e de compliance devem estar separadas, não podem estar integradas numa única área, porque tem conflito de interesse. Ponto necessário, risco e compliance fala diretamente com o presidente. Tem que falar. Se tiver uma diretoria no meio, você cria, na verdade, um conflito de interesse, porque essa diretoria teria que ser específica de riscos para não ter conflito de interesse. Então isso tem que tomar uma tomada de decisão na instituição, na empresa como um todo. Ficar de uma área financeira, ficar debaixo de uma área administrativa, ficar de uma área jurídica, não vale, porque a área de riscos vê riscos de maneira transversal. Isso que é importante. Ok, senhores? Espero que tenha elucidado alguma dúvida. É um posicionamento nosso aqui da Brasiliano, meu aqui da Brasiliano, embasado em quê? No conceito original que foi lançado lá atrás, em 2011. E que eu acho, na minha visão, na minha experiência, na minha interpretação do mercado como um todo, isso não está ainda assimilado 100%. O pessoal fala muito que aplica, mas na hora H que a gente vai ver, não tem essa tríade sendo executada e não tem certas independências, principalmente na área de risco e na área de compliance. Ok, senhores? Muito obrigado e até a próxima.